Bom dia, um maravilhoso dia para você. Meu nome é Jéssica Cerqueira e hoje estou aqui para mais uma leitura diária da Palavra do Senhor. E hoje é nosso 29º dia, estamos quase completando um mês de leitura. E mesmo diante das situações, eu ainda quero estar aqui louvando o nome do Senhor através da Palavra dele. Quando esse vídeo chegar para vocês, eu não sei, vai ser muito em breve. Então vamos começar? Querido Pai amado, obrigada, Senhor Jesus, porque mais uma vez eu estou aqui na tua presença, independente do Senhor Jesus Cristo amado, de como está os nossos corações. Senhor Jesus, que isso receba como uma forma de gratidão, como uma forma de amor, uma forma de louvor, Senhor, como um cântico suave, Senhor, aos teus ouvidos. Essa leitura de hoje, Senhor, fala conosco, Senhor Jesus. Ensina-nos, Senhor, a permanecermos, Senhor, fiéis a Ti, independente das dificuldades, das adversidades. Ensina-nos, Senhor, a sermos gratos, a sermos alegres, a termos bom ânimo em Ti, Senhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu te peço, eu só te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E a leitura de hoje, nosso 29º dia, é Êxodo, capítulo 8 ao capítulo 9, versículo 35. As pragas das rãs, capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo para que me sirvam. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e a casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios, e sobre os tanques, e fazei subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor, que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tens glória sobre mim. Quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio? E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A praga dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. E todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. A praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó. E eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas. E as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca,
para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. O Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, de toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus na terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixai-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor. E estes enxames de mosca se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda desta vez seu coração, e não deixou ir o povo. A praga das pestes nos animais. Capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: Entra a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por forças o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor essas coisas na terra. O Senhor fez essas coisas no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó endureceu e não deixou ir o povo. A praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Araão: Tomai os punhos cheios de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-ão em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlcera nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram as cinzas do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna. Porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. As ameaças de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e a teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isso te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aqueles que não tinham aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. A praga da saraiva. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito,
sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre toda a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhes disse Moisés: Em saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e a teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade e estendeu as suas mãos ao Senhor. E cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo a Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Estudo de hoje, Êxodo capítulo 8, versículo 19. É tentador afirmar: se eu pudesse ver um milagre, acreditaria em Deus. Para Faraó, cada praga era uma segunda chance para acreditar. E quando os piolhos infestaram o Egito, até os magos concordaram que era obra de Jeová, o dedo de Deus. Mas o governante ainda se recusava a acreditar. Depois de dar uma segunda chance por 10 vezes, Deus finalmente parecia dizer: Tudo bem, Faraó, façamos do seu jeito. E tornou o coração dele endurecido. Em Êxodo capítulo 9, versículo 12. Será que o Senhor endureceu o coração de Faraó de maneira intencional para anular seu livre-arbítrio? Não. Ele apenas confirmou o que Faraó escolheu deliberadamente para a sua vida: resistência ao Altíssimo. A teimosia de Faraó tornou-se uma muleta, sustentando seu orgulho e inutilizando seu coração. Ele tornou-se tão acostumado com a sua teimosia que não podia mais ficar sem ela. A reabilitação da verdade seria muito dolorosa e humilhante. Da mesma forma, depois de uma vida de resistência a Deus, seu coração pode ficar tão incapacitado que você fique impossibilitado de converter-se. Não espere, torne ao Senhor enquanto ainda tem a chance. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Isaías 40, versículo 31. Mateus. Eu vou ler nessa versão, gente, porque eu não trouxe a minha outra Bíblia. Mateus capítulo 19, versículo 13 ao 30. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhe impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto a mão, partiu dali. O jovem rico. E eis que, se aproximando dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falsos testemunhos. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me.
E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que, vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Estudo de hoje, Mateus capítulo 19, versículo 13 ao 15. Os discípulos devem ter esquecido o que Jesus disse sobre as crianças. Mateus capítulo 18, versículo 4 ao 6. Jesus queria que elas viessem a Ele porque as ama e porque elas têm uma honesta confiança em Deus. Todos precisamos ter esta fé infantil no Senhor. A receptividade das crianças se contrastava com a teimosia dos líderes religiosos, que permitiam que a sua educação e sofisticação ficassem no caminho da fé infantil necessária para se crer em Cristo. O que está no caminho entre você e a fé infantil? Sente medo de não receber a providência divina? Está com raiva devido a alguma situação colocada por Deus em sua vida ou por não tê-la resolvido? Acredita que a fé que as crianças têm é muito simplista ou irracional? Podemos encontrar muitos motivos para evitar confiar em Deus. Comece identificando o que está impedindo-lhe de ter fé como a de uma criança. Conte ao Senhor a razão disso e por que é difícil abandoná-la. Se estiver disposto, peça a Deus que comece a trabalhar em sua vida para mudar essa situação. Pense em uma maneira de agir com fé para ver a fidelidade de Deus em troca. Rogue-lhe por paz, enquanto se esforça para confiar nele. Orando os Salmos. Ponha todas as coisas e tudo o que acontece nas mãos do Senhor. Ore por sua presença, sua bênção em todo lugar e em todas as pessoas. Salmos, capítulo 24, versículo 1 ao 10. O domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da Glória. Capítulo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus a sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Provérbios, capítulo 6, versículo 1 ao 5. Advertência contra servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade. Capítulo 6. Filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faz, pois, isto agora, filho meu. Livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador,
e como a ave da mão do passarinheiro. E essa foi mais uma leitura de hoje, nosso 29º dia. Amanhã já estamos no 30º dia, um mês lendo a palavra do Senhor aqui no canal. Que o Senhor possa abençoar a sua vida grandemente. Eu espero você aqui amanhã. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse conteúdo, porque nós temos que semear boas sementes.